pessoal, olha aí mais uma vez, estamos com a nossa escola dominical online da nossa igreja metodista em Jardim Carioca. Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus esteja te abençoando. Eu sou o Reginaldo Barcelos. Hoje o Daniel Santana ele não pode participar, na verdade ele colocou as barbas de molho, está descansando um pouquinho, mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Então vamos dar prosseguimento aqui. A nossa aula de hoje, a nossa lição, é a lição 12 da nossa revista. Essa revista abençoada aqui, Legados de Fé. E a gente vai estar falando sobre os diáconos da igreja primitiva. Falar sobre diaconia. O que é diaconia? Muitas vezes a gente já logo pensa que diaconia é aquela coisa da pessoa, o obreiro, né, ficar ali na porta da igreja, recepcionando as pessoas, apenas isso. Não, diaconia a gente vai ver que não é somente isso. Tá bom? Mas antes de iniciarmos, lembre-se, se inscreva no nosso canal, no canal da Igreja Metodista em Jardim Carioca. Isso é importante, isso é muito bom. Curta também esse vídeo, curta os outros vídeos, assista os outros vídeos. Tem as palavras pastorais, tem o trabalho das crianças com a tia Marcela também, o Ministério Infantil, que tem sido benção. Então compartilha conosco esse vídeo para alcançar mais pessoas, para que a palavra de Deus se propague em todo canto da terra, tá bom? Então vamos lá? Lição 12 da nossa revista, os diáconos da igreja primitiva. E tem como texto bíblico base o livro de Atos, no capítulo 6. Atos 6, no versículo 1 ao 7, fala assim: com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrio de descontentamento. Os judeus de fala grega queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando tanto alimento a elas como as viúvas de fala hebraica. Então, os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho, e nós colocaremos esses servos de Deus a cargo dessa questão. Então, poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Isso agradou a todos, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica que tinha se tornado seguidor de Cristo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. A mensagem de Deus se espalhava cada vez mais e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém. Muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Olha que tremendo! O livro de Atos, ele nos mostra o crescimento, o nascimento e crescimento da igreja primitiva. A partir ali de Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo que muitos vão se convertendo ao cristianismo, à fé cristã. E esse crescimento, ele não dava de forma devagar, breve. Não, era um crescimento assustador. E não era apenas um crescimento numérico, quantitativo, mas havia um crescimento do transbordado amor de Deus. As pessoas amavam uns aos outros de uma forma muito plena, muito integral. Eles entendiam que quando tinha uma necessidade, alguém estava com alguma necessidade, eles iam lá e repartiam o que eles tinham. E Atos vai nos mostrar muito isso. A igreja primitiva, como os irmãos um cuidava do outro, ali as pessoas compartilhavam da palavra, compartilhavam do alimento. Mas tinha muita bênção? Tinha. Mas também tinham conflitos. Tinham dificuldades, tinham problemas. E na medida que a igreja vai crescendo, na medida que eles vão conhecendo uns aos outros, eles vão também buscando meios, formas para administrarem aqueles problemas, administrarem aqueles conflitos. E porque havia necessidade de resolver aquilo. E a gente vê logo de cara
Porque são pessoas, e aonde tem ajuntamento de pessoas, vão ter problemas também, vão ter dificuldades, vão ter lutas, isso é inerente a nós como seres humanos. E os diáconos, eles são levantados, a instituição dos diáconos é uma resposta da igreja às necessidades da sociedade, às necessidades daquela comunidade. E com o exemplo desses homens, desses diáconos, a gente pode nos inspirar a servir a Deus de uma forma melhor, de uma forma plena, de uma forma integral. Servir a Deus. O que é servir a Deus para você? Como que é servir a Deus? Você pode responder? Alguns amigos nossos, alguns irmãos nossos responderam essa pergunta. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que eles falaram? Assiste aí comigo. Graça e paz, igreja, aqui é o Vitor. Hoje eu vim aqui para representar a classe dos jovens, né? E a pergunta que foi me feita é: para você, o que é servir, né? O que é se entregar na obra do Senhor? E o servir para mim, lá em Romanos 14, fala assim, a partir do versículo 7: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, para mim, o servir, o comprometimento com a obra é uma forma de vida, né? A gente entende que Jesus deu a vida dele numa cruz por nós, e ainda assim é a única forma que a gente tem de servir a Ele, né? Por mais que nós sejamos livres através do sangue de Jesus, nós nos fazermos escravos de Deus. É a gente entender que entregando nossa vida a Ele, seja com nossos dons e talentos ou de qualquer outra maneira, essa é a única forma que a gente pode agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Olá, a paz, irmãos, irmãs. Venho aqui falar um pouco do servir. O que é servir para mim é servir com amor, né? O amor que Deus dá para nós é o que nós devemos passar. Houve um tempo que eu fiquei até na porta recebendo os irmãos que chegavam. Eu amava aquela parte de estar ali recebendo todos com um abraço, mas o servir não é só receber os irmãos ali com carinho, com amor, é através de uma oração, o servir fazendo um almoço, mutirão todos juntos, tá em oração por algum irmão, ajudando em alguma necessidade que algum irmão tiver, mas tudo feito com amor. E não só dentro do âmbito da igreja. Onde nós formos, às vezes no ônibus, está sensível à voz do Espírito Santo, porque alguém pode estar precisando de um carinho naquele momento. Já houve casos assim comigo, de chegar até a pessoa, dar um abraço. É isso aí, servir com amor ao próximo, servir com excelência. O amor que Deus dá pra gente, a gente tentar passar isso com muito amor para outro irmão. É isso aí. Um abraço. Pai do Senhor, foi me perguntado o que é servir. Servir é uma demonstração de amor, de carinho e de zelo pela obra de Deus. Demonstra que nós também nos encontramos, né, aonde é para a gente servir, que seja no louvor, que seja na adoração, que seja servindo um café na rua, fazendo uma oração, né? Isso é um ato de amor. Isso demonstra que nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus e que estamos sob a autoridade de Deus e que reconhecemos o nosso lugar de servir e de adorar, né? E também Deus, Jesus, ele veio, né, na terra para servir e não para ser servido. E isso nos deixa um exemplo de que nós devemos estar preparados em todo o tempo para servir o próximo. Hoje eu estou aqui no meu trabalho e eu estou servindo, né? Ao atender uma ligação, ao marcar um paciente, ao atender uma emergência, nós estamos servindo. Paz amada, paz igreja, servir para mim. Servir para mim é uma forma de demonstrar amor ao próximo, né? Atendendo às suas necessidades, né?
é de levar uma palavra, é de levar um alimento, é de ajudar na igreja, é de ajudar em casa, né? Servir para mim é seguir o exemplo de Jesus, né? Lá em Mateus 23:11, né? Quando fala que Jesus veio à terra como servo, né? Ele demonstrou, né, que a maior grandeza está no servir, né? E todo cristão que demonstra amor ao próximo é um servo, né? Todo cristão que leva a palavra, que pratica e obedece a Deus, ele é um servo. Servir para mim é isso. Para o Senhor a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês verão esse vídeo, mas espero que estejam todos bem. E aqui falando um pouco sobre a lição 12, o que é servir a Deus? Olha, para mim servir a Deus é maravilhoso, é gratificante, entendeu? Servir a Deus é estar disposto a servir de todas as formas, ajudando o irmão, compartilhando a palavra de Deus, entendeu? Falando um pouco de Deus para aquele irmão, Deus sendo bem zeloso, carinhoso, assim como Deus é conosco, entendeu? Deus é assim conosco a cada dia. Deus cuida de nós, nos guarda, entendeu? Nos orienta, o Espírito Santo nos move e assim sermos como Ele, entendeu? Ajudar aquelas pessoas que ainda não conhecem, aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, entendeu? Transmitindo o bem que Deus nos deu para aquelas pessoas, entendeu? É como uma planta, entendeu? Deus jogou a semente em nós estamos crescendo como uma planta e jogar essa semente para aquela outra pessoa que não conhece a palavra e ali ela vai crescendo também, entendeu? Então servir a Deus para mim é estar disposto a servi-lo verdadeiramente, com amor, com carinho, entendeu? Com zelo, assim como é Deus conosco. Deus abençoe. A paz do Senhor, minhas amadas e meus amados. Eu sou a Leide e participo da classe das mulheres. E foi me dado um desafio sobre o que é servir a Deus. E quando falamos em servir a Deus, eu entendo, como a palavra já nos diz, é servir não só o ministério da igreja, e sim as pessoas que precisam de nós. É olhar com o auxílio do Espírito Santo, pois é Ele que nos capacita a colocar nossos dons em prática e só assim iremos ganhar vidas para o reino de Deus e a fortalecer aos menos favorecidos. Desejo uma boa aula, né? Um domingo maravilhoso. Estou com saudades, beijos e fique na paz. Paz do Senhor. A minha definição como servir tem tudo a ver com Jesus, porque para mim ele é o maior exemplo que eu tenho de servir. Quando você entende o sacrifício que ele fez na cruz por você, você se sente assim no seu dever de recompensar de alguma forma, de retribuir aquele sacrifício que ele fez. E para mim o que ele fez foi um ato de amor. E para me servir é simplesmente isso, é amar. É você entender que você foi um escravo, servir vem de escravo. Mas ao mesmo tempo que você é um escravo, você também é livre. E ao mesmo tempo que você também é livre, você também se torna filha de Deus. Então Jesus veio, serviu, se tornou escravo, servo, foi para a cruz para que eu fosse livre e alcançasse ser filha da adoção. E o meu maior prazer é retribuir fazendo isso, no ato de amar. Amando a mim, primeiramente amando a Deus sobre todas as coisas, a mim e o próximo. Então, servir para mim é um ato de amor. E quando eu faço esse ato de amor, eu entendo que o meu pai, ele ficou feliz com essa atitude minha. Então, para mim, isso é servir. Viu aí que legal? Cada um ali participando, dando a sua opinião, respondendo, né, a esse questionamento, o que é servir a Deus? Cada um do seu ponto de vista, mas se você perceber, todos têm o mesmo centro, que é o amor ao próximo, é fazer com zelo, com carinho,
buscar ir ao encontro das necessidades do outro. Isso é servir a Deus. Então, os diáconos precisam ser, esses diáconos da igreja primitiva, precisam nos inspirar hoje, nos dias de hoje, a sermos melhores, a cumprir o ídolo do Senhor, a servir. Diaconia. Eu até vim com a camisa do diaconia mesmo, né? Para fazer essa homenagem. Nossa igreja metodista, ela tem um ministério de diaconia. Então, diaconia é o serviço. Diaconia é o servir ao próximo. E dando prosseguimento aqui com a nossa revista, no fundamento bíblico, a gente percebe que naquele momento, daquele crescimento, muitos grupos faziam parte. E com isso, surgiram muitos problemas internos. Por exemplo, dentro da comunidade, questões de ordem econômica são registradas no caso de Ananias e Safira. E além disso, surgiram murmurações, discriminações e exclusões. Viúvas estavam sendo esquecidas, porque acabavam que com aqueles grupos ali diferentes, e tinham as pessoas, os grupos que eram os helenistas, e tinham os grupos que eram vindos da parte hebreu, né, os hebreus, da parte judaica, e ali existiam aqueles conflitos, e as pessoas começaram a reclamar, olha, as nossas viúvas não estão recebendo a porção correta, a porção diária, os outros ali estão recebendo de uma forma maior, mais, com mais amor, com mais carinho, por que nós não estamos recebendo isso? E eles começam a criticar, começam a reclamar. Então, como eu disse, entre eles estavam os hebreus e os helenistas. Ambos eram de matriz religiosa judaica. Porém, o primeiro grupo tinha maior afinidade com a cultura tradicional da Palestina, enquanto o outro era oriundo da dispersão judaica e, portanto, tinha maior afinidade com a cultura helênica ou grega. Então, o que os apóstolos começam a entender, a perceber? Opa, olha só, as pessoas estão reclamando, estão vindo até nós, e isso tem trazido situações adversas, tem influenciado no nosso compromisso de pregar a palavra, de estar orando, e são muitas pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o que os apóstolos eles pensam? Olha só, vamos chamar o pessoal, vamos ouvir eles, vamos buscar entender como podemos resolver, como podemos ir ao encontro dessas necessidades. Os apóstolos, cientes de que aquele assunto era importante e precisava ser resolvido, agiram com sabedoria para solucionar o problema e acabar com a divisão. Eles perceberam que deveria acabar com a divisão, tinha que acabar, era uma necessidade. Então a primeira coisa que eles fazem, envolve a comunidade. Chama para perto. Vem, compartilha comigo, compartilha com a gente. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Aí eles falam aqui, ó. Mas por entenderem a participação dos discípulos e discípulas, os convidam a partilhar das dificuldades. Assim, recomendaram que se elegesse um grupo de pessoas aptas para se encarregar daquela demanda. Então os apóstolos, eles chamam as pessoas e ao envolvê-las nos problemas, naquele problema, eles colocam também responsabilidade neles. Olha só, escolhe entre vocês homens que sejam íntegros, que sejam fiéis a Deus, cheios de sabedoria, do Espírito Santo. Vai, escolhe aí entre vocês. Então, é um ponto muito importante, muito interessante para nós. Quando estivermos passando por problemas, vamos envolver a comunidade, vamos envolver as pessoas que estão junto de nós, que fazem parte dos problemas. Vamos dar voz a essas pessoas. Isso é muito importante. Outra coisa que eles fizeram foi o quê? Consagrar aquele grupo que aquelas pessoas escolheram. Eles que escolheram aqueles grupos. Ao levantar aqueles 7 homens e apresentar os apóstolos vão e consagram aqueles homens como diáconos, como homens que estivessem trabalhando no servir a mesa, no servir a porção diária às viúvas, no estar acompanhando os mais necessitados.
Então eles consagram aqueles homens sob a unção do Espírito Santo. Isso é muito importante. Devemos buscar em Deus, devemos buscar através do Espírito Santo o discernimento para entender e assim estar enviando as pessoas, estar motivando as pessoas através do poder do Espírito Santo a estarem fazendo a obra do Senhor. O exercício da diaconia é algo mais amplo do que comumente se estabelece nas igrejas, conforme a gente até viu com alguns amigos nossos que compartilharam no vídeo. Todo serviço prestado no reino é diaconal, todo serviço. E nesse sentido, precisa de capacitação do Espírito Santo e deve ser exercido por pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Isto aponta para a seriedade que devem ser tratados. Seriedade. Ao escolher aquelas pessoas de boa reputação, eles mostraram que aqueles assuntos eram importantes. Deveria ter pessoas com credibilidade, pessoas que fossem íntegras a estarem trabalhando ali. Antes de dar prosseguimento aqui na leitura, só um parêntese que a gente precisa entrar aqui. Nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, até mesmo naquela época, existem pessoas que têm passado ruim, passado pecaminoso. Todos nós passamos por isso. Já tivemos um momento ruim. E quando chega um determinado momento em que a gente se entrega ao Senhor e queremos fazer a obra, mas por termos um passado ruim, isso mostra de uma forma mais clara para as pessoas que nós não temos uma boa reputação, então eu não vou poder trabalhar para o Senhor, então eu não vou poder servir ao Senhor. Não, claro que não. Existem etapas a serem seguidas, a serem cumpridas. Então nós, como corpo de Cristo, precisamos estar abertos a essas pessoas, estar acompanhando essas pessoas, estarem discipulando essas pessoas, porque assim como foi com Paulo, que não tinha uma boa reputação, mas a partir do momento em que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele é ali discipulado por algumas pessoas e logo a seguir começa a servir a Deus, começa a fazer a obra de Deus. Poxa, Paulo não tinha uma boa reputação, mas Deus o transformou. Ele pode fazer isso conosco e ele quer fazer isso conosco. Então, até aquelas pessoas que já tiveram envolvimento com tráfico, envolvimento com prostituição, assassinatos, Deus transforma vidas e capacita para a sua boa obra. Amém? Então, falando de diaconia, eu queria ler aqui um texto que eu achei muito interessante. E ele diz assim, diaconia é uma palavra grega utilizada em algumas vezes no Novo Testamento. É uma expressão que aparece como substantivo diáconos, alguém que serve. Diaconia, serviço. E como verbo diaconeu, servir. O termo é utilizado tanto para referir-se ao serviço mútuo entre as pessoas, quanto para o ministério de Jesus no mundo. Olha que profundo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ser diaconado, mas para servir, mas para diaconar e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Diaconia compreende o estilo de vida que Jesus escolhe e recomenda para os seus seguidores. A diaconia pode ser definida como o evangelho em ação, expresso através do amor ao próximo, da comunhão inclusiva, da preservação da criação de Deus e da luta pela justiça. A diaconia é cristocêntrica. Ela é centrada em Cristo, na sua vida, exemplo, morte e ressurreição. Em Cristo, Deus mostra o seu grande amor pela humanidade e por toda a criação, tornando-se um de nós, esvaziando-se e assumindo a forma de servo. A diaconia tem em Jesus o seu modelo e exemplo. Ele cuidou das pessoas, curou os enfermos, ministrou aos pobres, tocou nos impuros, libertou os oprimidos, abraçou os marginalizados e confrontou a injustiça. Após a sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos e disse-lhes: assim como o Pai me enviou, também eu os envio. João 20, 21.
Portanto, o exemplo que devemos tomar para o nosso estilo de vida, deve ser igual ao de Jesus Cristo. Vivermos uma vida de serviço. A conversão implica não vivermos mais para nós mesmos, nem para satisfazermos as nossas próprias necessidades, mas vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso é diaconia, isso é serviço, isso é amar ao próximo. E no nosso contexto, e hoje, na nossa igreja, como estamos? Como estamos fazendo? E algumas coisas atrapalham muito a gente servir ao Senhor de uma forma completa. Algumas delas são a autossuficiência e o individualismo. A gente precisa entender que o corpo de Cristo é um conjunto. São várias pessoas trabalhando de formas diferentes, com talentos diferentes, com dons diferentes, mas todos com um só propósito: servir a Deus, servir ao próximo de forma melhor possível. É preciso reconhecer nossos limites, respeitar e valorizar as pessoas como instrumentos de edificação mútua. Precisamos atentar para que os problemas paralelos que certamente surgem na caminhada não ofusquem o foco principal da missão de Deus que Ele nos confiou. Então a gente precisa rever nossos conceitos do que é diaconia, o que é serviço. E a instituição dos primeiros diáconos nos traz importantes lições. Anota aí. Quando as dificuldades chegam na comunidade de fé, precisamos nos unir. Precisamos nos unir, estar próximo. Deus escolhe o seu povo para o ministério e para o serviço cristão. Deus nos capacita, Ele nos escolhe e capacita. O ministério cristão só é completo quando integramos todas as dimensões da vida humana. Não basta apenas proclamarmos a salvação e nos esquecermos do cuidado com as pessoas em suas necessidades, sejam materiais, emocionais ou outras. Não é apenas falar: ah, Jesus te ama, mas buscar ir ao encontro das necessidades do próximo, na sociedade, na comunidade, na vizinhança. Servir ao Senhor envolve tudo isso. Outra coisa que eles nos ensinam é que o ministério cristão não pode ser exercido de qualquer maneira. Tem que ser com zelo, com amor, com caráter, com vigor, com sinceridade, de forma verdadeira. Não é de qualquer forma. Então devemos nos preparar em oração, em jejum, leitura da palavra. Aqueles homens eram cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Poxa, Tatal, então somente homens podem ser? Claro que não. Aquilo foi na forma da cultura deles na época. Mas as mulheres têm espaço. Todos somos iguais. Seja mulher, homem, criança, adulto, jovem, idoso, raça, preto, branco, amarelo, vermelho. Meu irmão, Deus nos chama a servir, a diaconar, a cumprir a tua vontade de uma forma excelente. Porque muitos precisam ter um encontro com Cristo. Muitos precisam de um pão para comer. Muitos precisam de uma palavra. E o que estamos fazendo? Estamos caminhando aqui para a conclusão. Precisamos atentar às demandas que o crescimento da igreja traz. Certamente, nem todos os problemas poderão ser evitados. Contudo, é preciso discernir que a murmuração paralisa a missão e provoca mais contendas, ressentimentos e divisões. Diante dos problemas que surgem, precisamos nos lembrar que o diálogo e a oração são os melhores caminhos. Diálogo, conversa. Vemos hoje uma polarização tão maléfica para todos nós. Mesmo que haja posicionamentos diferentes, mas o diálogo precisa acontecer. Precisamos dialogar com o próximo. Precisamos buscar entender o ponto de vista de cada um e, pautado na palavra, caminharmos conforme a vontade de Deus. Na nossa revista tem no final aqui uma pergunta que eu queria estar fazendo para você, e a gente vai ter aí alguns irmãos que responderam essa pergunta. Que tipos de problema ainda precisam ser não só resolvidos, mas também
combatidos em nossa comunidade. O que podemos fazer para ser parte da solução e não do problema? E aí? O que devemos fazer? Vamos ouvir o que nossos irmãos compartilharam? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês, né? Nós, como igreja, precisamos entender que todos os ministérios são importantes no reino de Deus. E a dificuldade ou problema que um ministério tem também é de todos os outros ministérios, porque todos foram levantados como obreiro, líder, co-líder para ajudar o pastor, tanto na congregação ou fora. E a segunda pergunta é: o que podemos fazer para ser parte da solução e não do problema? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Temos que estar em unidade, em um só propósito na nossa comunidade de fé, para que sejamos realmente a solução em nossa igreja. Agradeço a oportunidade. Um dia abençoado em nome de Jesus para todos. Amém? A paz. Hoje estou aqui para uma conversa sobre a lição 12 da nossa escola dominical, que tem a pergunta seguinte assim: que tipo de problema ainda precisam ser não só resolvido, como também combatido em nossa comunidade? E o que podemos fazer para ser parte da solução e não do problema? Então, em nossa comunidade nós podemos ter cursos gratuitos, escolas, entretenimentos, várias outras coisas gratuitas que as crianças vão para lá participar e absorver. Muitos absorvem e seguem um caminho seguro, mas outros não conseguem, porque não tem dentro de casa um apoio. E a solução que eu tenho para que possamos ter crianças e ter uma comunidade sadia é que dentro do nosso lar possamos exercer o papel de pais, de autoridade sobre os nossos filhos, onde colocar limites, ensinar o que deve ser feito, ensinar a respeitar o próximo, ensinar a respeitar os mais velhos, a ceder lugar. Que a nossa geração hoje, eles fingem que não estão vendo um idoso entrar no ônibus e ficar em pé. E nós, como pai, devemos sim ensinar. Nós devemos viver o Provérbios 13:24, onde não podemos ter medo de exercer tudo que está escrito lá, que é repreender nossos filhos por amor e ensiná-los, sim, não deixar fazer tudo que eles querem. Por isso que nós estamos com essa geração desobediente, uma geração que não obedece seus pais, não honra seus pais. Por quê? Porque nós não estamos tendo autoridade suficiente sobre eles. Então, que nós possamos exercer. Essa é uma solução, porque é em casa que vamos conseguir dar sequência em pessoas sadias que vão honrar o próximo. Então, na comunidade, serão crianças respeitosas, crianças amáveis, porque vão ter exemplo dentro da sua casa. Então, essa é uma solução, que nós possamos cumprir o nosso papel de autoridade sobre os nossos filhos. Opa, viu aí? Ó, irmão Washington, amigão, Deus abençoe, Simonia também, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, a sua participação. A participação de vocês é muito importante nesses momentos nossos, de escola dominical. E se você viu, o que precisamos fazer? E os irmãos compartilharam de que forma podemos mudar
o convívio nosso, o nosso meio, a nossa igreja, a nossa sociedade. A Simonia, um ponto interessante que ela fala em relação às crianças, né? E eu tenho uma tese que precisamos investir em educação, que a nossa sociedade, a nossa humanidade, ela só vai conseguir mudar a longo prazo. Então, somente educando os nossos filhos, as nossas crianças, ensinando o caminho em que se deve andar, ensinando o amor, o respeito, a gente conseguirá ter um mundo melhor. E lógico, sempre buscando em Deus discernimento para estar orientando as nossas crianças. Isso é uma atitude muito importante e que devemos fazer, sim. Pessoal, aqui a gente finaliza a nossa escola dominical sobre diaconia, sobre o serviço, tendo como exemplo os diáconos da igreja primitiva. O que podemos aprender com eles? O que podemos, aonde podemos nos inspirar nas características, quais características desses homens de Deus? Então que possamos nos aprofundar mais nessas histórias, nos aprofundar mais na palavra de Deus, porque Deus quer nos usar de uma forma sobrenatural. Fazer aqui alguns anúncios rapidamente. Quarta-feira, às 8 horas da noite, tem o nosso culto do sobrenatural, que é nas lives, né, no Facebook e no Instagram da Igreja Metodista de Jardim Carioca. Então você esteja também assistindo, participando do nosso culto, quarta-feira, 8 da noite, domingo, 7 horas da noite, domingo, também Facebook, Instagram. Hoje é dia de ceia, então às 7 horas esteja conosco. Em nome de Jesus, Deus tem uma bênção, Deus tem um milagre para a sua vida nesse dia. Às quintas-feiras também temos as nossas celas aí, via Skype, reuniões online via Skype, às 8 horas da noite. Procure um irmão, uma irmã da igreja, contacte um de nós, que estaremos passando para você o link se você quiser participar. Tem sido muito bem, tem sido muito legal. E a nossa escola dominical, aos domingos, por volta das 10 horas da manhã, a gente libera o link do vídeo. Então, esteja conosco nos trabalhos da igreja, esteja servindo a Deus conosco na Igreja Metodista em Jardim Carioca. Amém? Pessoal, muito obrigado, que Deus esteja abençoando vocês. Tenha uma semana abençoada, uma semana de boas notícias e, o mais importante, cheios da presença do Senhor, tá bom? Fica com Deus e um grande abraço.